Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 24ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente acaba por não entender o que de fato é isso, que é a globalização. A globalização, ela está na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente vai entender de fato o que é essa globalização, como que ela surgiu e quais os impactos dela para a nossa sociedade, tá bom? Observem aí. A globalização é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e imigratória entre os países. Está caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transportes e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Mas o fato é que o termo globalização é o que está mais presente, que a gente mais conhece. Mas, como o texto aí exemplificou um pouco, a globalização é essa quebra de barreiras entre os países. Muitas vezes a gente associa a globalização apenas à industrialização, aos avanços tecnológicos, mas essas barreiras que são rompidas entre os países, elas perpassam o setor econômico, político, social, cultural. Então a globalização ela envolve todos esses aspectos da sociedade que vão cada vez mais se integrar com outras sociedades, tá bom? Observem aí como que surge a globalização. A origem da globalização remonta ao século XV, durante o período mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Posteriormente, no século XVIII, marcou-se por um incremento no fluxo da força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias na África e na Ásia. O europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações comerciais e culturais em níveis sem precedentes. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar aos lugares mais remotos. Então a gente tem, apesar do termo globalização ser um termo novo da década de 80, do ano de 1980, a globalização em si, ela tem uma origem há vários séculos atrás. No século XV especificamente, quando as nações europeias começam as chamadas grandes navegações em se lançar ao mar para buscarem novas terras, novos produtos, a partir daí a gente já tem um início do que seria o significado dessa globalização, que é romper essas fronteiras, sair do seu quadrículo, sair de onde você está e passar a estabelecer relações comerciais, econômicas, políticas com outros países. Continuando, observem aí. É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga, que foi o que a gente acabou de falar. A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Então não é algo que está ali único, fixo e é aquela coisa. A cada ano que passa, a cada tempo que passa, a cada nova geração, o processo de globalização ele vai se intensificando e vai cada vez mais ganhando força no seu aspecto mais significativo, certo? Continuando. Características da globalização. A gente vai ver três principais características dos aspectos da globalização, que são as econômicas, as políticas e as comunicações. As econômicas. A globalização se caracteriza pela união do mercado mundial através de blocos econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais entre seus membros. Com isso, se verifica o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, com a consequente exploração da mão de obra.
No mundo globalizado, se valoriza a qualificação profissional, ao mesmo tempo em que se diminuem os direitos trabalhistas que empurram os trabalhadores para o mercado informal. Então aí tem um pouco desse geral de como que a globalização afeta a economia e as economias do mundo, certo? Então a gente tem principalmente aí, por exemplo, os blocos econômicos, que são blocos de união entre países que partilham das mesmas características ou dos mesmos interesses, certo? Então, esses blocos econômicos são um dos exemplos da globalização, dos efeitos da globalização no nosso mundo atual. Continuando, observem, políticas. Os fóruns e organismos internacionais se transformaram no palco privilegiado das decisões políticas e econômicas. Por isso, os blocos econômicos tentam dar aos cidadãos participação política, seja através de parlamentos, a fim de que se construa um espaço de discussão. Então a gente tem essas relações políticas cada vez mais afetadas. Por exemplo, o Brasil ele tem uma relação política muito grande, inclusive eu arrisco dizer até de dependência muito grande com os Estados Unidos. Então essa relação ela também é efeito dessa globalização, certo? Então tudo isso é uma causa e um efeito direto dos resultados da globalização. E as comunicações. A marca mais visível da globalização talvez seja no campo dos meios de comunicação. A televisão e o telefone já cumpriam este objetivo, mas com o advento da internet e dos celulares inteligentes, esse papel foi ampliado. Por isso, vemos como a informação agora é instantânea e próxima, se estamos conectados a uma rede. Então, das maiores características da globalização são os meios de comunicação. Antigamente, as notícias elas chegavam por via de rádio, e isso porque eu ainda não estou falando dos jornais impressos, que eram a maior forma de se obter notícias e informações. Depois passou para o rádio, veio a TV, depois da TV vieram os telefones, e cada vez mais esses telefones foram avançando tecnologicamente, e cada vez mais a globalização vai mostrando seu impacto na sociedade. Então hoje, a gente está aqui em Rio Branco, no Acre, e manda uma mensagem para uma pessoa que está lá no Japão, na mesma hora ela recebe essa mensagem e na mesma hora ela responde essa mensagem. Então a gente tem um avanço nessas comunicações muito grande devido a esse fluxo da globalização. Continuando, a globalização no Brasil. Ao longo de sua história, o Brasil quase sempre foi um mercado fechado para produtos importados. No entanto, após a ditadura militar de 1964 e 1985, o mercado nacional foi aberto e a globalização chegou ao país. Isto se deu através da implementação do neoliberalismo com o Plano Collor, que promoveram a abertura do mercado nacional e as privatizações de empresas estatais. Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais para reforçar o processo de globalização no país. Porém, quando ocorre uma crise mundial, o Brasil é diretamente afetado, pois tem sua economia muito ligada ao mundo financeiro internacional. É o que a gente falou, a gente tem uma dependência muito grande, por exemplo, da economia estadunidense. Então, se a Bolsa de Valores lá cai, a nossa economia também tende a cair. Então, tem essa economia muito ligada a esse mundo financeiro internacional, certo? E aí a gente tem também a globalização no século XX, que vai ter intensificação após a Segunda Guerra Mundial, também com o advento da Guerra Fria, que a gente discutiu na aula passada. Mas o que é importante a gente ver é isso daí, ó. Após o fim da União Soviética, porém, o mundo já não estava mais dividido por uma barreira ideológica, então com o fim da Guerra Fria. Os países que pertenceram ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo como forma de governo e o capitalismo como política econômica. Os países adotam as medidas neoliberais que defendem a abertura de mercados nacionais, fim das estatais, diminuição dos direitos trabalhistas, entre outras medidas. Desta forma, o neoliberalismo vai impulsionar o processo de globalização econômica pelos quatro cantos do mundo. E o mais importante ainda é a gente entender como que a globalização, como que o capitalismo, o neoliberalismo afetam diretamente a nossa vida. Observem as vantagens e desvantagens da globalização. Como principal ponto positivo da globalização, temos os avanços tecnológicos que facilitam o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas das telecomunicações e da informática.
é o que a gente acabou de falar, um dos maiores aspectos da globalização são as comunicações. Então, é um das maiores vantagens também, essa fluxo de informação. A globalização fez surgir a geração Y, a primeira que está vivendo num mundo hiperconectado e com menos barreiras comerciais e culturais. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos. Estes conseguem lucros astronômicos e criam uma brutal concentração de riqueza, gerando uma relação desproporcional no mundo. Além disso, também a gente tem outras desvantagens, como o aumento da taxa de desemprego, as grandes multinacionais que acabam ofuscando e acabam tomando o lugar das pequenas empresas, de empresas comerciais de menos lucro. Então a gente tem, sim, vantagens e desvantagens na globalização. E para a gente entender um pouco, vamos fazer uma questão aqui rapidinho e a outra eu vou passar para vocês fazerem em casa, certo? E aí vocês tirem foto e mandam para o professor de vocês. Observem. Os processos capitalistas impulsionaram diversas transformações que envolvem a circulação de informações de pessoas e de produtos por diferentes países. Foram estabelecidos diversos pontos de interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, conhecimentos e fortalecem tendências internacionais. Tal situação é potencializada por tecnologias contemporâneas, ao mesmo tempo em que evidencia significativos contrastes sociais, culturais e econômicos. Recentemente, essas transformações tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é chamado de letra A, estratificação, B, globalização, C, nacionalização ou D, lugarização. Gente, é uma questão óbvia, né? Obviamente é a letra B, globalização. Foi tudo que a gente acabou de falar, resumido nesse pequeno enunciado. E aí, como eu falei para vocês, a nossa segunda questão vocês vão fazer em casa, é uma discussão que vocês vão fazer, e aí vocês façam numa folha, no caderno, tirem foto e mandem para os professores de vocês, tá bom? Observe. Temos duas frases aí. Primeira, a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XVI. Fruto da economia globalizada, as transnacionais são empresas que atuam em diferentes países do planeta. Diante das afirmativas, descreva no seu dia a dia como é possível observar a globalização e cite exemplos de empresas transnacionais que estão presentes no nosso dia a dia. Então, é uma questão super fácil, uma discussão super fácil que vocês vão fazer a partir de uma análise individual, tá bom? E aí vocês façam, tirem foto e enviem para os professores de vocês. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos da aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!